Imagine abrir a porta de casa e ser recebido por um palhaço sorridente, que segundos depois dispara uma arma contra você, ou confiar em um animador de festas infantis, sem saber que ele esconde dezenas de assassinatos em seu passado. No vídeo de hoje, vamos revelar como casos como o de John Wayne Gacy e o assassinato de Marlene Warren transformaram a figura do palhaço, símbolo de alegria, em um dos maiores pesadelos da cultura popular. Você realmente conhece a história por trás do palhaço assassino real? E até onde o terror da ficção é apenas o reflexo do horror da vida real? Prepare-se para descobrir segredos perturbadores que mudaram para sempre o nosso medo dos palhaços. E a verdade é ainda mais assustadora do que qualquer filme. Mas antes de eu te contar detalhe por detalhe, confira se já está inscrita no canal para não perder os melhores vídeos de crimes reais. A imagem do palhaço, criada para provocar riso e alegria, carrega há décadas uma estranha dualidade. Por trás da maquiagem colorida e dos gestos exagerados, existe algo que muitos descrevem como profundamente perturbador. Para alguns, o desconforto é instintivo, uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Outros acreditam que esse medo, conhecido como caurofobia, foi construído e reforçado por histórias de terror e filmes de suspense. Mas a realidade é ainda mais sombria. Muito antes de Hollywood transformar palhaços em vilões de pesadelos, crimes reais, chocantes e brutais já começavam a moldar o terror coletivo em torno dessas figuras. Quando um assassino em série se esconde sob o disfarce de um palhaço voluntário, ou quando um crime brutal acontece pelas mãos de alguém mascarado para divertir, o limite entre fantasia e realidade se desfaz, e a confiança se quebra de forma irreparável. No coração dessa transformação estão dois casos tão aterrorizantes quanto reais: o de John Wayne Gacy, o empresário e artista que chocou os Estados Unidos com seu duplo papel macabro, e o misterioso assassinato de Marlene Warren, que parecia ter saído de um roteiro de horror. Não estamos falando de lendas urbanas, estamos falando de histórias documentadas, investigações reais e finais absolutamente trágicos. Prepare-se para conhecer os detalhes que revelam como, em alguns casos, a verdadeira face do palhaço é muito mais sombria do que a máscara que ele usa. John Wayne Gacy parecia, à primeira vista, o retrato do cidadão modelo, empresário de sucesso, ativo na política local e voluntário em hospitais infantis, onde se apresentava como Pogo, o palhaço. Com seu traje colorido e sorriso pintado, ele alegrava festas e eventos comunitários, conquistando a confiança de famílias inteiras. Mas, por trás da fachada alegre, escondia-se um dos assassinos em série mais monstruosos da história americana. Entre 1972 e 1978, Gacy sequestrou, violentou e assassinou pelo menos 33 jovens. Ele atraía suas vítimas com promessas de emprego, truques de mágica ou simplesmente oferecendo caronas. Depois de dominá-las, ele as estrangulava, muitas vezes utilizando truques de corda que apresentava como mágica, e escondia os corpos no espaço rasteiro de sua própria casa. Quando o porão ficou cheio, passou a descartar as vítimas em rios próximos. O contraste entre sua imagem pública e seus crimes hediondos abalou profundamente a sociedade americana, principalmente quando veio à tona que muitos dos assassinatos ocorreram enquanto ele mantinha sua rotina de palhaço voluntário. Apesar de nunca ter cometido os assassinatos fantasiado, o fato de ser associado à figura do palhaço fez com que seu caso deixasse uma cicatriz profunda na percepção popular. Se até mesmo um palhaço, símbolo de inocência e diversão, podia ser um monstro, então ninguém era realmente seguro. Anos depois, a imagem perturbadora do palhaço assassino voltaria a assombrar o público em outro cenário. Desta vez, na Flórida, em uma manhã ensolarada de 1990, Marlene Warren, uma mulher de 40 anos, estava em casa com seu filho e alguns amigos quando a campainha tocou. Na porta, um palhaço sorridente, segurando um buquê de flores e 2 balões, um deles com a inscrição "Você é o melhor". Antes que pudesse reagir, Marlene foi atingida no rosto por um tiro a queima-roupa. Testemunhas relataram o terror da cena. O palhaço, após disparar, caminhou calmamente até um carro branco e
e fugiu sem deixar rastros. Marlene foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O crime chocou a comunidade pela frieza e teatralidade do ato. Um gesto de alegria, flores e balões, se transformando em um assassinato brutal diante de testemunhas. Logo, as suspeitas recaíram sobre Sheila Keane, uma funcionária da empresa de aluguel de carros do marido de Marlene, Michael Warren. Rumores indicavam que Sheila e Michael mantinham um relacionamento extraconjugal, mas, na época, as evidências eram circunstanciais. Sem provas concretas, o caso esfriou, mergulhando em décadas de mistério e especulação, enquanto a figura do palhaço assassino se tornava cada vez mais um ícone do terror na mídia. A verdadeira identidade do assassino de Marlene Warren parecia destinada a permanecer para sempre, escondida sob uma máscara sorridente. Ou será que a verdade estava prestes a emergir depois de quase 30 anos de silêncio? E caso estiver gostando do vídeo, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Quando os investigadores chegaram à casa de Marlene Warren, tudo parecia surreal demais para ser verdade. Um assassinato cometido por alguém fantasiado de palhaço em plena luz do dia, em uma vizinhança tranquila da Flórida. O caso rapidamente chamou a atenção nacional, principalmente porque, àquela altura, o medo de palhaços já estava profundamente enraizado no imaginário coletivo, e agora tinha se materializado de forma trágica. A investigação inicial focou em duas frentes: identificar o assassino e entender o motivo. Várias testemunhas afirmaram que o palhaço usava uma peruca laranja, maquiagem branca exagerada e um nariz vermelho brilhante. Alguns também mencionaram olhos azuis, visíveis sob a maquiagem. O carro usado na fuga foi descrito como um Chrysler branco, o que levou a polícia a investigar registros de veículos semelhantes na área. Em paralelo, o relacionamento turbulento entre Marlene e seu marido, Michael Warren, tornou-se foco das investigações. Relatos indicavam que o casamento enfrentava problemas financeiros e traições. Michael era proprietário de uma empresa de aluguel de carros e havia sido investigado anteriormente por práticas comerciais fraudulentas. Além disso, surgiu o boato de que Michael estava envolvido romanticamente com Sheila Keane, uma funcionária de confiança. Sheila, por sua vez, trabalhava também como cobradora de dívidas para a empresa de Michael, uma posição que exigia dureza e capacidade de intimidação. As circunstâncias pareciam incriminadoras. Sheila tinha acesso a fantasias de palhaço. Uma loja de fantasias local confirmou que uma mulher semelhante a Sheila havia comprado uma fantasia de palhaço, flores e balões poucos dias antes do assassinato. Porém, sem DNA, impressões digitais ou testemunhas que pudessem identificar Sheila como a pessoa disfarçada, o caso não podia avançar judicialmente. A falta de provas sólidas criou uma sensação de frustração e impotência entre os investigadores. Durante anos, a polícia manteve Sheila e Michael sob vigilância, mas o casal foi cauteloso. Em 2002, Michael e Sheila se casaram e mudaram de estado, recomeçando a vida sob novas identidades no Tennessee, administrando juntos um restaurante. Com o passar do tempo, o caso de Marlene Warren caiu no esquecimento para o público, mas nunca para os detetives, que continuavam acreditando que a chave para o mistério ainda estava por ser encontrada. Foi apenas décadas depois, com o avanço da tecnologia forense, que uma nova esperança surgiu. Evidências coletadas na cena do crime, antes consideradas insuficientes para análise, puderam ser reexaminadas. O principal foco estava em partículas de cabelo, fibras de roupa e resíduos de maquiagem encontrados no local. Enquanto isso, um novo fator complicava a situação. A defesa de Sheila alegava que qualquer vestígio de prova teria se degradado com o tempo, questionando a validade dos testes modernos sobre materiais antigos. E, além disso, a memória das testemunhas também era motivo de preocupação. Seria possível confiar plenamente em relatos feitos décadas atrás? Entre avanços e retrocessos, prisões e liberações, parecia que o caso jamais seria concluído. Até que, em 2017, uma revelação inesperada mudou tudo. Os testes de DNA, finalmente, ligaram Sheila Keane Warren ao assassinato de Marlene Warren.
Sheila foi presa em setembro de 2017, em seu novo lar no Tennessee, acusada de assassinato em primeiro grau. A prisão, tão esperada por anos, trouxe um alívio momentâneo, mas a batalha judicial estava apenas começando. O julgamento de Sheila, previsto para acontecer em meio à forte cobertura midiática, prometia trazer à tona décadas de segredos, traições e acusações ocultas. No entanto, ainda restava a pergunta que assombrava a todos. Seria Sheila realmente a assassina mascarada ou havia mais camadas escondidas sob essa maquiagem? O tribunal estava prestes a revelar se, depois de quase 30 anos, a justiça finalmente alcançaria o palhaço que bateu à porta de Marlene. O anúncio da prisão de Sheila King Warren parecia o começo do fim para um caso que assombrava a comunidade há quase 3 décadas. Porém, o que se seguiu foi uma reviravolta inesperada e carregada de tensão. Enquanto aguardava julgamento, Sheila se declarou inocente, alegando que as provas apresentadas eram circunstanciais e baseadas em memórias deterioradas pelo tempo. A defesa argumentou que a identificação da fantasia e dos balões, peças centrais da acusação, eram frágeis e que o DNA encontrado nas evidências não era conclusivo para provar sua presença na cena do crime. Para complicar ainda mais, documentos antigos revelaram que outros inimigos de Michael e Marlene Warren poderiam ter motivos para prejudicá-los, incluindo disputas financeiras e problemas de negócios. Essa linha de defesa, embora pouco explorada nos anos 90, foi trazida à tona com força pelos advogados de Sheila, plantando dúvidas sobre a narrativa construída pela acusação. Enquanto isso, promotores insistiam que o conjunto de evidências, a compra da fantasia, o relacionamento extraconjugal, a mudança de identidade e agora os avanços na análise de DNA formavam um mosaico claro que apontava para Sheila como a assassina. Testemunhas reencontradas, algumas relutantes, confirmaram ter visto Sheila em lojas de fantasias pouco antes do crime. Após anos de adiamentos, recursos e tentativas de anular o processo, o desfecho veio em 2023. Surpreendendo muitos, Sheila King Warren aceitou um acordo judicial. Declarou-se culpada de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, em troca de uma pena reduzida. Ela foi sentenciada a 12 anos de prisão, dos quais parte já havia sido cumprida durante sua detenção preventiva. O acordo dividiu opiniões. Para alguns, era uma admissão tácita de culpa. Para outros, uma estratégia de sobrevivência diante de um processo arrastado e incerto. A família de Marlene expressou alívio por finalmente ver um encerramento oficial, mas também lamentou que a punição parecesse, para muitos, insuficiente diante da brutalidade do crime. Assim, o caso de Marlene Warren encerrou-se oficialmente nos tribunais. Mas o impacto do assassinato cometido por um palhaço mascarado continua ecoando, alimentando um medo visceral que a cultura popular apenas ampliou. Filmes, séries e reportagens exploraram essa associação, perpetuando a ideia do palhaço como uma entidade não apenas estranha, mas também mortal. O sorriso pintado, que deveria trazer alegria, tornou-se símbolo de algo muito mais sinistro, e a pergunta que ainda paira no ar é: até onde podemos realmente confiar na aparência inofensiva que nos sorri? O caso do palhaço assassino de Marlene Warren e a história macabra de John Wayne Gacy mostram como na vida real, o terror pode se esconder atrás das máscaras mais inesperadas. Não se trata apenas de uma fobia irracional, alimentada por filmes e lendas urbanas, mas de eventos reais, sangrentos e devastadores, que justificaram o medo coletivo. O arquétipo do palhaço, que deveria simbolizar diversão e inocência, foi para sempre corrompido por crimes que chocaram a opinião pública e desafiaram nossa capacidade de confiar nas aparências. Cada sorriso forçado, cada maquiagem exagerada, passou a carregar para muitos uma lembrança inconsciente de perigo. Mais do que um simples medo, a calrofobia, em muitos casos, é uma resposta legítima a traumas sociais e individuais. Histórias como essas nos lembram de que, por trás das cores vibrantes e gestos caricatos, pode existir uma escuridão impossível de prever. E talvez, no fundo, o que mais nos assuste não seja o palhaço em si, mas a possibilidade de que o mal esteja disfarçado de algo que deveríamos amar.
Se essa história te impactou tanto quanto impactou a cultura popular, não esqueça de deixar seu comentário, contando-me o que mais te impressionou. Inscreva-se no canal para mais casos reais e análises profundas como essa. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ainda temos muitos mistérios para revelar.